Boa noite, galera. Boa noite. Para quem vai assistir esse vídeo depois, nosso tema hoje é cultura do jiu-jitsu, prejuízo para os master. Beleza? Tudo anotadinho aqui. Boa noite, galera. Então, e aí, tranquilo? Então, o tema da nossa live de hoje é cultura do jiu-jitsu e o prejuízo para os master. E aí, tranquilo? Como o Anderson, Wallace, Pedro, Marcos, tudo bom? Tranquilo? Lúcia. Só esperar a galera ir chegando aí, pra gente poder começar o papo. Fora, aproveitar aí, como é que tá aí? Tranquilo? Todo mundo aí treinando, fazendo atividade física, se prevenindo nesse momento. Tranquilo? O tema hoje, ó, vai dar o que falar. Tem uma galera que, porque assim, tem uma galera que às vezes só olha pra consequência, né? Não olha pro que tá originando isso, né? A causa de fato. E aí, então, acho que a conversa hoje vai ser muito válida. Ô, seu Luiz, tranquilo? Ô, já sempre presente. Ô, serviço bom esse, hein? Pô, grande sol. Hoje, ó, galera tá chegando aí depois, eu já falei, mas só pra gente ir atualizando. O tema de hoje é cultura do jiu-jitsu e o prejuízo para os master. Então, quem é master, galera, tem que assistir essa live. Chama o colega aí, ó. Clica no aviãozinho aí pra galera chamar o máximo de gente possível pra essa live aí. Conteúdo, acho que vale a pena a gente conversar. Você. Beleza? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? O som tá legal, mais ou menos? Oxe. Não sei o tempo de delay. Hoje eu tô assim, camisa vermelha, o livro é vermelho, a caneta é azul. Ah. Oi, Pedro, tudo bom? Pô, acho que a galera que tá toda aqui é Master, hein? Quem tá aí é Master. Show de bola. Travou, desculpa aí, galera. Se a internet deixar a gente trabalhar hoje, a gente trabalha, hein? Desculpa aí. Vai dar certo, vai dar certo. Não. Deja eu sei que é novo, mas tem uma galera. Deja tá. É que eu tinha visto ali o Sol, o Luiz. Osse. Galera, vamos lá? Hoje eu vou começar com 1 minuto de antecedência o conteúdo, beleza? Então, qual é o tema, né? Reforçando. Cultura do jiu-jitsu e o prejuízo para os master, beleza? Qualquer pergunta, pode comentar aqui sem problema nenhum. Quando vocês dão um coraçãozinho, a live aparece mais vezes pra galera aí. Se quiser compartilhar com alguém, a produçãozinha que é importante a gente falar sobre, né? O que a gente vive hoje é uma consequência, né, de uma estrutura já criada pela cultura do jiu-jitsu, que já vem há um tempo. Tranquilo, isso é fato. Só que o que acontece? Primeiro, muitas pessoas não identificam essa consequência e muito menos olha para a causa, né? Olha
da onde isso vem. É igual doença, né? Ah, tu tá vendo a febre. Se você combate só a febre, é complicado, porque você está combatendo a consequência. Você tem que saber a origem, né? Qual é a causa dessa febre, né? A causa dessa febre, ela é uma gripe, é uma inflamação, né? É um mal-estar. O que está causando isso? Isso é muito, muito importante. Se você entende, você consegue ir certinho e curar. Beleza? Então, parece meio fala, filosófico para pensar no jiu-jitsu, mas é exatamente isso. Então, primeiro tópico, tá? Anota aí. As lutas foram criadas para a guerra. Por isso a gente chama de arte marcial. Isso é muito importante a gente entender. A luta, quando ela foi criada para guerra. E isso vai dar pra gente tipo assim, vai ficar muito claro os próximos tópicos quando a gente for conversar e a gente entender o comportamento de hoje em dia que a gente só reproduz e aí às vezes a gente não entende o porquê. Beleza? Então assim, elas foram criadas para guerra. Show! A gente tinha os povos antigos e aí para se defender de um ataque de um povo rival, né? Ou ou de roubo, né? Ou de tentativa de tomar o território, ou até mesmo para poder tomar o território de povos rivais, treinou-se arte marcial, né? Inicialmente as armas eram rústicas, né? Na maioria das vezes o combate era corpo a corpo. Lá na origem, né? A gente tem as espadas sem corte, sem fio, né? As espadas eram pesadas e sem corte. Ela matava muito mais pelo trauma da pancada, como se fosse uma madeirada, só que de ferro, né? Pelo trauma da pancada do que pelo corte em si. Depois que foram se criando espadas, né? Leves, com corte muito mais afiado, como a katana, por exemplo, né? Que a gente tem o exemplo do Japão, mas isso é muito importante a gente entender. E aí o combate corpo a corpo, na maioria das vezes eu dei a pancada, a espada pesada, normalmente quando ela batia ia pro chão, né? Aí o cara, para continuar batendo, ele passava a espada, levantava, batia de novo. Isso era um desgaste muito grande. Tanto que agora eu não lembro exatamente quem, mas teve um cara que revolucionou, porque quando ele batia, ele fazia o pêndulo para bater de novo. E ele fazia o pêndulo da espada para bater de novo, não deixava ela bater no chão. E isso acelerou, no caso, né, multiplicou a quantidade de golpes que ele dava em relação a outros. Então isso é... Mas assim, e aí começaram a se criar, ou a evoluir, né, os tipos de contato. Aí vieram os tipos de aprisionamento, de queda, de trauma, de chave de braço, né, e as torções, né, no geral. Beleza? Então, inicialmente foi criado para guerra. E aí, isso tem um fator muito importante um pouquinho mais à frente, que a gente vai falar do guerreiro, tá? E os caras que treinavam as artes marciais era o único momento de atividade física deles. Então aí a gente tem uma arte criada para guerra e a gente tem uma arte que tem na sua característica atividade física extenuante, porque aí a gente vai vir com a formação dos guerreiros. Assim, o cara, ele fazia, como era o único momento de atividade dele, né, de produção, entre aspas, de saúde, e esse cara, ele tinha que suportar, de repente, dias de combate, né, não de combate direto, mas guerrear, dormir num lugar que não era adequado, e guerrear no outro dia de novo, não se alimentar bem, e guerrear no outro dia de novo, guerrear na chuva, e guerrear, esse cara, e às vezes essa guerra, né, ela ia demorar dias, semanas, quem sabe meses, então ele tinha que ter um preparo diferenciado, mas não é só isso não, que a gente também vai falar na frente, existia uma seleção natural, tá? Por quê?
Porque os organismos, né, as pessoas que tinham um organismo, né, uma fisiologia que não suportava, né, isso, ele morria no processo ou desistia de ser guerreiro. Não era para ele, é seleção natural e tá tudo bem, porque a gente não precisa de ti, não é verdade? O cara entrava, tentava, ele não suportava, ou ele morria ou ele desistia, ia fazer outra função. Mas isso não era para ele, beleza? E a gente traz isso hoje para o nosso dia a dia, ainda, infelizmente. A gente vai conversar sobre isso, anota isso aí. Tranquilo até aqui? Então a gente falou, a luta como arte marcial, a luta era a única atividade física e era uma atividade seletiva, quer dizer, seleção natural. Ela preparava o cara para permanecer dias, semanas ou meses em guerra, se alimentando mal, em condições totalmente adversas à sobrevivência. Então esse cara já passou por uma seleção natural. Então ele já tem um organismo diferenciado, né? Então a arte, ela queria selecionar, nosso terceiro tópico, queria selecionar o mais forte. Entende que o cara entrava para uma arte marcial, preparava-se fisicamente, já uma seleção natural. Ele queria selecionar o mais forte. O mais fraco tá fora. O mais fraco não serve. Eu não quero mais fraco, não é isso? O cara, olha só, tu está montando um exército. Tu vai guerrear contra outro povo. Tu vai defender a tua nação, né? Tu vai defender o teu povo, tua família, né? Teus filhos. E os caras que tu vai colocar na frente tem que ser o mais forte. Concorda comigo que a gente tem reflexo disso hoje em dia? A luta, ela não tem... Não é verdade que a gente tem uma seleção do mais forte? Ou pelo menos, hoje um pouco menos. Mas antes a gente tinha muito. Treinamentos, né? A arte, mas o jiu-jitsu, entre qualquer outra aí, treinos muito fortes, cara que não aguenta sair. Só que aí a arte marcial virou comercial. E aí tentou se criar um meio termo. Porém, ainda assim, muitos professores, de forma, desculpa a expressão, até ogra, né? Continuam fazendo seleção natural dentro da sua academia. Tá? Por quê? Treinamentos fortes, sem qualquer embasamento, ele não tem noção do que ele está fazendo e só quer dar treinamento forte atrás de treinamento forte. Os mais fracos, os iniciantes, aquela galera mais fracos que eu falo, tá? Não no sentido de fraqueza humana, tá? Mas assim, o cara que não suporta esse tipo. Eu, Lúcio, seria um cara que não suportaria esse tipo de treino, tá? Então eu me incluo aí nesses mais fracos, beleza? Só para vocês entenderem que não é um termo pejorativo nesse sentido. Mas os que não aguentam por qualquer motivo, no meu caso, Lúcio, muitas lesões, lesão gravíssima na cervical, lesão na lombar, hérnia, lesão de joelho, tornozelo, mão. Consegue entender? Eu não suportaria. Eu estaria nesses mais fracos. Se eu, Lúcio, treinar igual todo mundo treina, eu não conseguiria conquistar o que eu conquistei desde que eu voltei a competir forte de 2016 para cá. O Mundial não viria, o Brasileiro não viria, o Tricampeonato Internacional não viria, os 2 brasileiros de equipe não viriam, porque eu estaria entrando na seleção natural que muitos professores têm feito dentro da sua academia. Por quê? Está enraizado e aí não tem como tirar isso se o cara não olhar dessa forma, de uma forma crítica. Está enraizado nele a seleção natural da arte marcial antiga, de selecionar o mais forte. Beleza até aqui, galera? Que aí eu vou entrar agora na criação do guerreiro. Tá tranquilo ou eu corri demais? Responde aí pra eu não ficar falando sozinho, senão eu vou achar que vocês estão gostando aí, de repente não tá. Coloca aí. Sim, não, mais ou menos. Eu tenho um delay. Já. Show de bola. Valeu, galera. Se puder, sempre tá. Esse feedback me ajuda pra gente poder continuar bem.
Show de bola, obrigado. Júlio, Michel, Ossi. E olha que legal, né? A gente, olha só, a gente agora a gente aqui tá construindo uma cultura que muitos professores não têm, né? A gente agora tá criando tá criando, né? Olhando para uma cultura que os caras não têm ideia. Entende que quem trouxe o jiu-jitsu pro Brasil, qual família desenvolveu o jiu-jitsu? Foi fulano de tal, foi ciclano de tal, aí família Fada, linhagem Fada, linhagem Grace, discute-se muito isso, né? Mas é muito além disso, né? É muito além disso. Tá anos-luz na frente disso, né? Beleza? A nossa discussão tem que ser na origem, né? Por quê? Porque todo comportamento ele é reproduzido no meio. E nós somos... boa parte do que nós somos é produto do meio, das nossas relações, da nossa convivência, e a gente acaba reproduzindo isso. Beleza? Tranquilo? Você, papai te ama, meu filho. Formação do guerreiro, a criação do guerreiro, né? Nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto tópico. Deixa eu anotar aqui que eu posso... Beleza? Nosso quarto tópico. Criação do guerreiro. E aí, essa palavra guerreiro, que ela é mal utilizada hoje, ela tem uma utilização muito equivocada, porque hoje em dia a gente confunde guerreiro, tá? Com maluco, inconsequente. O cara faz coisas inconsequentes, ele tem atitudes insanas, malucas, e ele entende que isso é ser guerreiro. Beleza? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, qual era a formação do guerreiro para aquela época, né? O que eles pensavam do guerreiro? Guerreiro era o cara que conseguia ter uma ação sobre-humana, né? Era o cara que iria para a guerra, de novo, né? Voltando à questão da guerra, e ele ia suportar uma condição sobre-humana, que não era para todo mundo. E tá válido, naquela época, tá super válido. Tem uma lógica e tem uma necessidade, ok? Muito bem. E aí, essa formação do guerreiro, não é todo mundo que pode ser um guerreiro. Aí, de novo, a gente entra na seleção natural. Quais características que esse guerreiro tem que ter? Né? Então, busca-se isso. E aí, os treinamentos extremamente extenuantes. Era um treinamento extremamente seletivo. A ideia era o cara desistir no treinamento. Treinava-se muito, né? Para quê? De novo, eu tirasse os fracos, permanecesse os fortes, permanecesse os meus guerreiros para irem para a guerra. Essa formação de guerreiro ainda existe hoje. Como? O professor dá treino totalmente estressante, totalmente seletivo. Ele quer separar os guerreiros, né? Segundo a concepção dele. E aqueles caras que não suportam o treinamento, basicamente estão fora. Alguns ainda tentam no dia a dia, outros desistem mesmo. Quantas pessoas, quem treina aqui há mais de 10 anos, né? Já, botar só 10 anos, já com certeza passou por você mais de 50 pessoas que desistiram na sua caminhada de treino. Muito mais, claro, se tô jogando por baixo, mas com certeza pelo menos 50 eu sei que passaram. E desses caras, tu conversou com todo mundo? Tu sabe por que cada um desistiu? Quantos desses caras desistiram porque não aguentam? Você já ouviu alguém falar isso? Pô, cara, de boa, gosto muito, mas não é pra mim não. Já ouviu isso, não já? Eu já ouvi muito, muito mesmo. Então, é sim pra você. E aí, daqui a pouco a gente vai entrar no Master, tá? Mas, assim, isso tudo já vai dando pra nossa cabeça. Pô, já vai fazendo a relação com o Master aí. Acima de 30 anos. Por que que isso é prejuízo pra gente? Se um adulto já está sendo prejudicado naturalmente por esse processo, um Master nem se fala, ok? O jiu-jitsu na atualidade como formação do guerreiro.
Pô, guerra. Aí foi profundo, uma guerra Esparta versus Atenas. O Eduardo Sol aí, ó, esse é estudioso da história. Muito bom. A formação do guerreiro no jiu-jitsu atual. Como eu falei, hoje em dia o professor quer formar o guerreiro. Por que o Lúcio falou que o guerreiro é maluco e tal? O que acontece? Quando você chega pro teu aluno e fala que ele tem que ser guerreiro, você tem que falar para ele que a diferença do cara que é inconsequente. O que é o cara inconsequente? Ele já tá no limite dele. Ele não analisou a guerra, vou botar assim entre aspas, e ele tá indo mesmo quando ele já não tem mais o que tirar dali. Quer ver uma coisa? Você tá lesionado, olha só, você tá lesionado, você não tem condições de competir, ok? É uma competição fraca, não é o teu sonho, mas você vai lá e luta. Primeiro, você lesionado, pode treinar? Pode, desde que você respeite aqueles conceitos de lesões que a gente já conversou aqui em outras lives, né? Se é uma lesão que só te limita, se é uma lesão que te impede de fazer qualquer coisa, se é uma lesão que te limita parcialmente, lesionou o tornozelo, mas pode fazer alguma atividade para tronco, braço, ou se é uma lesão que te incomoda, mas não te limita em nada, você consegue fazer tudo. Então você analisou que tipo de lesão é, né? E aí você consegue treinar. Agora, você não pode extrapolar. Seja guerreiro, não seja maluco, né? O guerreiro é inteligente, ele entende de guerra, ele analisa tudo. Não se compra uma guerra que você vai perder. Presta atenção. Ser guerreiro não é você ver um exército de 1000 pessoas contra você sozinho e você falar, eu vou lá porque eu sou guerreiro e vai dar certo. Não, tu é maluco. Consegue entender? É diferente de vida ou morte. Quando sabe que vai morrer mesmo e tem que se virar. Mas vamos pensar, você tem a opção de ir ou não. No dia a dia tu tem a opção de ir ou não. Treinar ou não. Ah, o cara, vou fazer 4 treinos no dia, treinar de manhã, na hora do almoço, de tarde e de noite porque eu sou guerreiro. Não, você é maluco. Tem nada a ver com guerreiro. Não tem nada a ver. Você está sendo insano nas suas decisões. Consegue entender? Então, cuidado com que tipo de relação você está fazendo com esse conceito de guerreiro. Está construindo errado. Beleza? Os guerreiros são inteligentes. Os guerreiros estudam a guerra. Os guerreiros conhecem o adversário. Os guerreiros praticam a arte da guerra, né? Vamos dizer assim. Pegando o famoso livro aí. Tem que entender o outro, tem que se entender, tem que analisar para que todo investimento que você faça seja um investimento que vai te trazer retorno. Eu não posso investir a minha vida em algo que não tem retorno nenhum. Numa causa sem noção, esdrúxula, né? Não tem lógica. Não vou entrar na questão dos 300. Mas, inclusive, né? Irado, Sun Tzu, isso aí. Então esse foi o 5º tópico. Então no jiu-jitsu hoje a gente tem essa criação do guerreiro aí, inconsciente, né? E a gente acaba levando para uma condição insana, né? Sem analisar os fatos. A gente não dá ideia pro cara que o guerreiro entende, ele estuda a guerra, o guerreiro estuda a guerra, o guerreiro estuda o adversário, o guerreiro estuda ele mesmo, o guerreiro entende suas fraquezas, entende suas fortalezas, ele com as suas fortalezas protege suas fraquezas e atacando a fraqueza do adversário. O guerreiro entende isso. E hoje em dia a gente dá a ideia, no dia a dia das aulas de jiu-jitsu, que o guerreiro é um cara que não pensa, só age. Tá errado, né? Tá totalmente errado, beleza? Seleção natural. Hoje em dia, a gente faz a seleção natural na aula, infelizmente. É o que eu te falei lá no começo, né? Aqui a gente está no tópico 6, no 6º tópico. O que a gente faz? Treinos fortes, os que não aguentam treino saem, não conseguem treinar, e os que aguentam treino permanecem na aula.
Quantas pessoas no nosso dia a dia pararam de treinar porque não aguentam o treino? Beleza? Isso é ruim. O professor está fazendo seleção natural. E seleção natural, presta atenção, e seleção natural é uma espécie que permanece, a outra morre. Ela não sobrevive. Se o ambiente que a gente está pensando é o jiu-jitsu, e se a minha aula vai ser uma seleção natural, eu estou dizendo que naquele ambiente, quem não aguentar, entre aspas, morre, quer dizer, ele é excluído desse ambiente, não serve para ele. E pelo contrário, a gente vai conversar mais à frente, tá? A aula ela tem que ser inclusiva, ok? A aula tem que ser inclusiva. E, de novo, vou dar o meu exemplo. Se eu fosse treinar do jeito que se treina hoje na maioria das academias, eu não tinha voltado a competir. Porque os treinos do jeito que são, não dá pra mim. Ah, Lúcio, então você é fraquinho? Não, eu só não aguento esse treino. Agora, se estruturar o treino pra mim, se pensar certinho como se treina, calcular, né, esquematizar o treino, eu consigo, como eu tenho conseguido, e tenho conseguido competir em alto rendimento. E outra coisa, e eu luto contra os caras que treinam pra caraca, né, entre aspas, treinam no volume alto, total, e eu treino no volume totalmente diferenciado. A manifestação do condicionamento, que é o gás pra gente no jiu-jitsu, né, ela se dá pela organização do treino. Isso é fundamental. Não é treinar nem muito nem pouco, é treinar o suficiente. Beleza? E aí, nessa seleção natural, quem é excluído da aula? O master. Nessa seleção natural, o master é excluído da aula. Por quê? Porque não é pra gente esse treino. Cara, o que vocês não têm noção do que eu recebo de depoimento, até desabafo, de pessoas. Ô, Álvaro, tudo bom? Aí, ó, internacional, hein? A live virou internacional. Você não tem noção de quantidade de depoimento que eu recebo de pessoas master que reclama comigo do tipo de treino que eles têm. E às vezes me perguntam se está certo. Eu falo, cara, olha só, é complicado falar do trabalho de outro professor, né? Dessa forma, porque ele está me perguntando diretamente, né? Aí eu falo assim, é complicado eu falar do trabalho dele. Eu posso te dizer que eu não trabalho assim. Eu não trabalho assim. E por causa disso, tá te limitando. Isso é muito ruim. Consegue entender isso? Então, pegando lá o que a gente falou lá na frente, origem da luta, formação, origem da luta, como arte marcial, atividade física extenuante, selecionar o mais forte, criação do guerreiro. Pensando nisso, enraizado nos professores hoje em dia ainda dentro do jiu-jitsu, fazendo uma seleção natural na aula. Quem é excluído? O master. Não dá pra gente treinar igual os garotos mais novos. Cara, por mais que a minha cabeça aguenta. Na minha cabeça eu aguento, tô te falando. Eu penso que eu poderia fazer. Ou tu acha que tem hora que eu falo assim, eu tenho 38, ganhei umas competiçãozinhas aí. Aí, diretamente do Texas, Então, tu acha que eu não penso? Ganhei umas competiçãozinhas aí e claro que dá pra eu treinar igual os adultos. Não dá. E tá tudo bem, desde que eu me aceite. Isso não quer dizer que eu não consiga lutar no adulto. Eu já falei aqui, eu até, por exemplo, se for um grande slam da vida aí, né? 6 minutos, daria pra lutar no adulto, de boa. Por que eu não luto? Porque a dinâmica de chaves do adulto, pra mim hoje, não dá. As minhas lesões não suportam.
Exatamente isso, Álvaro. Temos que respeitar o nosso limite. Aí, galera, qual é o limite? Aí você tem que entender de individualidade biológica. Eu sou único, tá? No geral, para o Master, existe sim uma base. Qual é a base? A base a gente tem que pensar no que a própria competição nos dá. Seriam tempos de 5 minutos, no caso do Master 2, tempos de 5 minutos, não é isso? Quantidade de luta, né? Aí você vê uma competição a nível internacional de 4 a 5 lutas, o Mundial chega a 5 lutas. Então essa é a base de treino. Não tem por que eu fazer 10 lutas da minha temporada toda. Ah, Lúcio, então tá dizendo que tu não vai fazer 10 lutas? Sim, eu tô dizendo que eu vou fazer. Eu só tô falando que eu não vou fazer a temporada toda. Consegue entender o tema da live quando eu falo que essa cultura do jiu-jitsu é prejuízo pra gente? Porque se eu fui condicionado nessa cultura e eu, entre aspas, sobrevivi, eu vivi a seleção natural, é claro que hoje eu vou pensar que isso é bom pra mim. Beleza? Então, tá errado. Isso não é bom pra mim. Existe um treino pra mim. Beleza? Existe uma forma de treinar ideal. E aí, galera, presta atenção. Eu falo muito isso e eu tenho colocado muito isso e algumas pessoas até me perguntam por quê. Master tem que dar atenção ao condicionamento cardíaco. Master tem que dar atenção ao condicionamento cardíaco. Então, Lúcio, você está falando que a gente tem que fazer treinos aeróbios? Sim! Então, Lúcio, você está falando que a gente tem que correr? Não! Não é para correr. Lúcio, quanto tempo que você está falando? Acima de 10 minutos? Para mim não travou não. Travou para vocês? Acima de 10 minutos, pro Master, já é um tempo muito bom. Pô, por quê? Porque o tempo dele é 5. Quando eu boto o dobro, já falei isso aqui também numa live, cara, não, foi num post que eu fiz sobre condicionamento aeróbico pro Master. Eu falei assim, se você só dobrar o tempo de luta, já é algo muito bom. Porém, se você quiser algo mais especializado, aqui tem aluno meu que é Master, que eu monto treino físico, e é meu aluno no dia a dia de jiu-jitsu. Por que isso, Lúcio? Porque quando eu dou atenção para o condicionamento cardíaco do meu atleta Master com o próprio jiu-jitsu, eu crio estruturas nas musculaturas que ele utiliza no jiu-jitsu, estruturas para ele suportar o treino a longo prazo, para recuperar melhor, para várias outras coisas. Lembrando, qual é a principal característica do Master se eu comparar ele com o adulto em termos de capacidade física? Resistência. O Master tem maior resistência. Ele consegue, num treino lento, suportar por mais tempo. É natural da nossa idade. A gente tem maior condição para isso. E a gente tem uma maior isometria. A maioria do Master luta o que, ó? Isometria, um jogo mais parado. Eu consigo potencializar isso com esses tipos de treino. Beleza? Tranquilo? Se treinar de vez em quando, mais 10 minutos. Então, se eu teria que programar isso, né? O ideal era programar isso. Mas, assim, olha só, por favor, isso não é uma receita de bolo, tá? Não é uma receita de bolo. Para quem quer competir e tal, tá? Porém, quem não compete, se o teu professor não planeja, não tem planejamento de aula,
focado no condicionamento, tá? Se o teu professor não tem planejamento de aula focado no condicionamento, então, galera, se você fizer 2 vezes na semana treinos de 10 minutos, o Master já tá bom, já ajuda pra caraca, tá? Já é um bom treinamento. Agora, se o teu professor planeja, ele vai passear por outras condições aí, beleza? Porque o treinamento, a resistência aeróbia, né? Ela tem 2 momentos, que a gente chama, na resistência aeróbica, capacidade de permanecer por muito tempo em atividade. Eu tenho o momento de potência e o momento de resistência. Não confunda, tá? Não confunda. Desculpa, o momento de potência e o momento de capacidade. Não confunda a potência que eu estou falando agora com aquela potência muscular de arrancar rápido o colega do lugar, tá? Isso é uma característica dessa capacidade. E aí a potência seria até 10 minutos. E a capacidade acima de 10 minutos, tá? E aí tem várias formas de eu fazer isso. Porém, se eu botar 10 minutos aí, eu já contemplo bastante dessa parte. Beleza? Então, já é legal. Então, galera, só para vocês saírem daqui com alguma coisa, para dizer, caraca, eu vou... e já vai te ajudar muito. Presta atenção, anota aí, anota mesmo. Então, se o Master, tá? Treinar 2 vezes na semana, treinos de 10 minutos, já tá uma coisa legal. E aí, para potencializar essas estruturas que ele está criando, uma vez na semana, de novo, se você é competidor e você quer um algo a mais, só isso não te ajuda. Mas se você não é competidor, isso vai te ajudar pra caraca, tá? Já vai te ajudar muito, tá? Então, se você colocar 2 vezes na semana, treinos de 10 minutos, já te ajuda. Aí eu aconselharia ser os dias mais distantes do teu treino. Se foi segunda, o outro dia ser na sexta. Já te ajuda muito, beleza? E no meio da semana, na tua quarta-feira, colocar um treino curtinho, de 1 minuto, com descanso entre eles. Beleza? Qual o descanso, Lúcio? Qual o descanso? Descanso de 1 minuto pelo menos. Pode ser 2? Pode. Pode ser 1,5? Pode. Pode ser 30? Não, melhor não. 1 minuto pelo menos. Beleza? E olha só isso aí a gente já fez uma ondulaçãozinha de carga boa. E tá bom. Lúcio, quantos treinos desses você aconselharia? De novo, para quem compete é uma outra situação. Quem não compete, eu faria de 5, que é o teu tempo de luta, de 5 treinos de 1 minuto, que é o teu tempo de luta, tá? Com intervalos entre eles, a 10 treinos, que foi a proposta que a gente falou de 10 minutos. Só que, preste atenção, não tem nada a ver com os treinos de 10 minutos, não. Isso é uma outra pegada. Porém, já é uma configuração segura e vai te dar resultado. Beleza? Anotaram isso? Isso vai te ajudar pra caraca, anota isso aí. Depois eu vou botar no YouTube e eu normalmente corto a live, tá? Então eu vou tentar de repente separar isso que eu falei aqui e colocar num videozinho na minha no meu feed. Acho que já vai ajudar pra caraca. Beleza? Então, nem tava na minha cabeça dar uma estrutura assim, mas acho que vai ajudar. Então, 2 vezes na semana, na segunda e na sexta, 2 vezes na semana, esses 10 minutos, né? Pode ser quantos, Lúcio? Então, galera, normalmente eu calculo com tempo de luta. Se a gente pensar que seria legal uma pessoa que não luta, uma pessoa que não compete, se ela tem a capacidade de fazer 4 lutas, eu já acho o condicionamento legal, tá? Já acho o condicionamento bem legal. Então, 4 lutas de 5, está falando de 20 minutos, então está falando de 2 treinos de 10. Então, se na segunda e na sexta ele fizer 2 treinos de 10, tá bom pra caraca. O cara não compete, tá ótimo. A saúde, já estamos preservando a saúde desse indivíduo, né? E 2 treinos de 10, com intervalos entre eles, intervalos longos, tá?
intervalos de 5 a 10 minutos. E na quarta-feira, de 5 a 10 treinos de 1. Aí, galera, cara que é iniciante, né, que não que não treina muito forte, ele 5 treinos está ótimo para ele. Se ele aguentar 5 treinos, está ótimo. Se ele aguentar mais, pô, perfeito. Até 10 tá bom. Com intervalos de 1 a 2 minutos entre esses treinos de 1 minuto. Aí você só calcula a tua aula, né? Por exemplo, se você está dando 10 treinos de 1 minuto, com intervalo de 1 minuto entre eles, você ocupou 20 minutos da aula. Se você está dando 10 treinos de 1 minuto, com intervalo de 2 minutos entre eles, você ocupou 30 minutos da tua aula. Beleza? Conseguiu entender isso? Só para você se organizar. E olha só, a gente está falando de 30 minutos de aula, com uma intensidade boa, com um treinamento bem organizado, e numa aula de 1 hora cabe. Cabe bem pra caraca. Você tem meia hora para dar aquecimento e parte técnica pro cara. Se você aquecer com parte técnica, você tem meia hora de técnica. E o cara tem 30 minutos de estímulo. Por que 30 minutos, Lúcio? Por que tu tá contando o intervalo nesse caso? Eu tô contando o intervalo porque os intervalos são curtos. E o corpo dele ainda tá sob estresse metabólico ainda. Então eu tô contando. Beleza? Tranquilo? Ajudou, galera? Sim, não, mais ou menos? Osse? Comenta aí, só pra eu saber se eu não tô viajando sozinho aqui. Tem um delay aí. Osse, legal. Show de bola, show de bola. Então, olha só como é que ficou. Ah, parabéns. Bem-vindo ao Condor. A gente está na fase do Condor. Ô Júlio, você já tem a minha orientação. Não sei se isso é bom ou ruim pra você, né? Que sofre pra caraca. Dejá também já tem a coisa. Ô Elia, fazer 4 treinos de 5 minutos não te deixa apto a competir, tá? Fazer 4 treinos de 5 minutos depende da intensidade do treino. O que eu fiz nessa configuração que eu dei aqui para vocês pronta, tá? O que eu fiz com isso? Eu criei os treinos de 10 minutos, me ajudam até certa forma, né? Criar estruturas dentro do organismo de vocês, né? Então me ajuda a criar essas estruturas que eu preciso para o condicionamento. E os treinos de 1 minuto que eu falei, né? Eu nem falei por que botar. Os treinos de 1 minuto são treinos de acidose, tá? O que são os treinos de acidose? Ele vai fazer com que o teu organismo se acostume com a acidose. E essa acidose, você vai conseguir produzir mais acidose, isso é ótimo, e vai conseguir lidar melhor com essa acidose. Qual é o grande erro do pensamento, até de alguns preparadores físicos, que eu já ouvi falar até em palestra? A gente vai fazer uns treinos para você não produzir acidose. Tá errado! O jiu-jitsu, o cara tem que produzir acidose, porque se ele produz acidose, liberação de hidrogênio, é sinal que ele está utilizando mais glicose. E se ele está utilizando mais glicose, é sinal que a intensidade está muito alta. E é isso que a gente quer. É isso que a gente quer na luta. Consegue entender? Se ele não produzir acidose, ele não está em intensidade alta. E ele tem que ter capacidade disso. Beleza? Então, o que eu faço no treino? O que esses treinos de 1 minuto vai me dar? Capacidade de produção de acidose. Quer dizer, na verdade capacidade de utilizar cada vez mais glicose e capacidade de lidar com essa acidose. Porque produzir é ótimo e lidar com ela é melhor ainda. Agora, se eu produzir acidose e não lidar com ela, aí vem a fadiga. Agora, se eu produzo a acidose e eu consigo lidar com ela, isso é condicionamento. Você não vai sentir empedramento na musculatura. Então, Eli, te respondendo, tá? Você,
com 4 treinos de 5 minutos, tá bom para competir? Depende como é que é esses treinos. Ele tá tendo produção de acidose, está conseguindo ondular as cargas, não só para aguentar, suportar os 4 treinos, mas também para fazer a maior intensidade possível nesses 4 treinos. Consegue entender isso? Isso é muito importante. O que eu dei aqui, o que eu falei aqui, foi uma base que, o que eu falei, não é uma receita de bolo e não é para competidor. Competidor teria que analisar caso a caso, dependendo do nível do cara. Concorda comigo que um cara que consegue estar disputando o pódio de eventos como brasileiro, mundial, ele tem um condicionamento, ele necessita de um condicionamento diferenciado? E um cara que luta a competição amistosa, competição de segunda, terceira, quarta linha, ele tem outra necessidade de condicionamento? Então cada caso é um caso, a gente tem que avaliar. Beleza? Concorda comigo que 5 lutas no Mundial vai exigir de um estresse metabólico do indivíduo muito maior do que se ele fizer 5 lutas num evento amistoso? Aí você pode falar assim, mas o evento amistoso pode ter os caras fortes. Pode, mas qual é a chance? E no Mundial, ele vai estar sob estresse psicológico e emocional, o que já dá um estresse fisiológico como consequência. Consegue entender? Isso é importante a gente ter bem em mente isso. Beleza? Respondi? Tem uma pergunta aqui, ó. Pergunta, vamos lá. Júlio, meu filho, não tenho o costume de pesquisar e estudar meus adversários, né? Botou ali. Nas competições. Então seria bom eu estudá-los? Beleza. Então, vamos lá. Eu, Lúcio, entendo que a tática de luta é fundamental para o resultado. Então, entender como seu adversário funciona é muito importante para você. Porque pode ser que a forma como ele luta seja o teu antijogo. E aí, quando ele lutar contigo, ele mata o teu jogo. Então, é melhor você entender primeiro e mudar a forma como você se movimenta, como que você pega no kimono, para você sobressair sobre ele. Sobressair sobre ele ficou meio puxado, né? Para você sobressair na luta. Beleza? Patrícia, o que você acha da divisão de adulto, de 18 a 29 anos? Você acha que é igual? Então, não. Mas aí, ó, tanto o de 18, o de 18 está muito prejudicado, né? Que tá vindo do... São poucos os que estouram com 18 anos. Se você vê a galera que ganha mundial e tal, faixa preta, né? Não é a galera novinha, não. Mas sim, pode ser que aconteça, tá? No geral, a gente tem um auge aí de 22, né? De 22 a 28 anos. Acredito que seja o auge da fisiologia humana. Porém, tá? Isso pode mudar. Por quê? Olha só, outra coisa, esse aí vocês têm que anotar também. Se você tem uma pessoa que faz um projeto de treinamento, qual é o problema do jiu-jitsu hoje? Ninguém está pensando em projeto. Eu já perdi várias consultorias, deixei de atender pessoas, né? A pessoa não escolheu o meu serviço, porque analisando as condições eu falei assim, cara, o ideal é a gente fazer um trabalho a longo prazo. Por quê? Não se colhe fruto assim, cara. Né? Expliquei o porquê, assim, tem uma questão fisiológica, tem que entender. E aí, às vezes, a pessoa acha que eu tô querendo ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro em cima dela, como se fosse uma malandragem. Não, eu quero ganhar dinheiro com o meu trabalho. Claro, eu trabalho para isso, estudo para isso. Porém, não é malandragem, é ciência. Quanto mais tempo eu tenho com o aluno, mais eu conheço o organismo dele, mais eu consigo dar carga. Tanto que eu tenho galera que quanto mais tempo fica comigo, chega uma hora que eu acerto.
Fala assim, cara, eu já sei o que eu vou passar, como é que ele vai sentir, né? E cada vez fica mais, específico, né? Então, que eu ia falar do tempo. Se o cara consegue, se você pega ele com 18 e você faz um trabalho a longo prazo, de repente ele começa a colher fruto aos 25, 26 anos, de fato, e você alonga esse cara até 33 anos, lutando no adulto. Consegue entender? Ele já master lutando no adulto. Mas por que tu consegue isso? Porque o trabalho foi a longo prazo. Igual o ciclo olímpico, dos esportes olímpicos. É um trabalho de 8, 12 anos. Não é um trabalho... Dificilmente tu vai ver um cara fazer um trabalho de 4 anos do zero e chegar no ciclo olímpico bem. É muito difícil. Normalmente tu vê o cara indo para uma Olimpíada mal e na segunda ele vai bem. Não é assim? Pode ver, a maioria. É muito difícil na primeira o cara estourar. Às vezes o cara estoura na primeira e depois não volta. Também acontece. Porque deu-se tudo para uma, não se pensou a longo prazo. E tá tudo bem, se o objetivo dele era ganhar uma vez só, né? Só que assim, encurta a vida útil dele. Então, quanto menos tempo você tem para trabalhar, pior. E o jiu-jitsu é imediato. O cara quer ganhar tudo. Ele quer ganhar tudo que ele luta. E para ganhar tudo que ele luta, os caras lutam tudo, os ciclos são muito curtos. E aí você quebra o atleta. Esse atleta quebra. A vida útil dele de condicionamento cai muito. Depois ele vive com um subcondicionamento, né? Ele está sempre abaixo do que ele poderia. Agora, se tu pega um cara, principalmente eu tenho muito esse cuidado com os master, trabalho com esse cara a longo prazo e venho trabalhando com ele, condicionando, passando pelas capacidades físicas, ondulando bem as cargas, jogando esses treinamentos aeróbios, né? Pontualmente no treino. Inicialmente mais vezes, depois menos vezes. Aí depois a gente alterna isso durante os ciclos competitivos. Ele tem uma vida útil maior, uma vida útil boa, né? E as respostas são bem melhores. Chega um ponto que tu pega um cara desse, você compete com ele estando bem abaixo do condicionamento total dele, e ele compete bem, com um condicionamento muito bom, porque ele tem capacidade de suportar estresse mais a longo prazo. Então ele às vezes rende 70% na luta, mas ele consegue manter os 70% a luta toda. Não fica dando picos. E às vezes o cara consegue dar os 100% numa luta, mas ele cai tanto e não recupera, que na outra ele tá 30%. Entendeu isso? Não sei se entendeu essa lógica que eu falei. Tem cara que ele tem picos de condicionamento. E aí, ele chega na luta, ele consegue bater uma luta 100%. Mas na outra ele bate 30%. Porque ele não tem condicionamento recuperativo. E aí ele não recupera. E aí, entendeu? É complicado. Show? Foi, galera? Pô, ajudou, galera? Ajudou de coração? Sejam sinceros, por favor. Conseguiram anotar? Tem um tópico aqui, né? Que é o último para fechar, que é nem muito nem pouco, treino suficiente. Existe suficiente. Eu dei um exemplo aqui dos Master, né? Que seria um suficiente calculando pelo tempo de luta, usando o tempo de luta como base. Mas a gente pode usar isso para qualquer atleta, adultos também, desde que respeite o tempo dele. Beleza? Eu trabalho muito com Master, né? A maioria das pessoas que eu acompanho são Master. Porém, eu acompanho alguns adultos. Desde aí, né? Tem o Tosto, né? O Ademir, entre outros aí, né? Que eu ajudo a acompanhar. E aí, é a mesma lógica. É a mesma lógica. Só que eu sei que o organismo do adulto é um organismo que responde para algumas capacidades físicas com maior uma resposta mais rápida, né? Isso é legal também. Porém, mesmo o adulto, eu preservo no sentido a longo prazo. Eu penso sempre a longo prazo, porque eu quero que esse adulto lute mais tempo no adulto e quando ele for master, ele ainda tem uma vida longa para poder lutar.
Isso é muito importante quando a gente pensa no condicionamento. Beleza? Tranquilo, galera? Show? Então a gente falou sobre a cultura do jiu-jitsu, né? É um prejuízo para o Master. E aí a gente falou, só recapitulando, de todo o histórico, desde da questão da luta como arte marcial, formação do guerreiro, treinamento físico extenuante, seleção natural, como que isso ainda existe hoje, como que é a formação do guerreiro hoje em dia no jiu-jitsu atual. Passamos pela seleção natural, mostrei como que, por causa disso, o Master ele é excluído, né? Pela essa seleção natural, e que tem como a gente treinar, e que é importante para o Master, por exemplo, ter treinamentos longos e treinar a quantidade suficiente para ele. E aí, galera, queria fechar essa live, né? Agradecendo muito, dizer, né? A galera que gosta do meu conteúdo, né? Tem duas formas de me ajudar. A primeira é a galera que compra os meus serviços, né? Que seria contratar a consultoria online, comprar um curso meu que tem no meu site, que está na minha bio, né? Lá tem os cursos e tem a minha consultoria também no site, se você quiser. Isso é uma forma de me ajudar. E aí, né? Me ajuda financeiramente. A outra forma de me ajudar, que não é financeiramente, é você que gosta do meu conteúdo, compartilhar. Compartilha, curte meus posts, isso vai me ajudar muito. Porque o Instagram entende que é um post relevante, e quando você compartilha, outras pessoas que não são do meu dia a dia, né, da minha rotina aqui, acabam vendo, que de repente acompanha e passa a me seguir, e aí multiplica o meu trabalho. Beleza? Gosto de falar isso, né? Meu conteúdo, eu trabalho muito com conteúdo, gosto de conteúdo, e é uma coisa diferente, né? O meu Instagram não é, e o meu YouTube, né? Não é um lugar de ficar mostrando posições, às vezes até tem alguma coisa relacionada, mas no geral é conteúdo para o teu condicionamento e para a estrutura do professor da aula. Então é algo diferenciado. E aí vamos ajudar a multiplicar aí. Beleza, galera? Obrigado aí. Alguém tem alguma coisa aí para perguntar, para a gente fechar? Tá ok? Sim, não, mais ou menos? Não? Teve gente que me chamou aqui na câmera, mas às vezes eu não chamo porque às vezes a pessoa clica ali na câmera sem querer, né? Então vou fechar. Beleza, galera? Brigadão, hein?